Nessa aula, a ideia é acompanhar um argumento. Por que tanta gente vive inquieta, distraída e insatisfeita, mesmo com conforto material? O material propõe um nome para esse padrão: humania, uma espécie de desordem psicológica de base. Aqui a gente entra na introdução e nos capítulos 1 a 5, que descrevem sintomas e mecanismos. A introdução começa invertendo o olhar antropológico. Em vez de só nós estudarmos povos indígenas, como seria um indígena estudando a cultura dita desenvolvida? A provocação é que, vistos de fora, muitos hábitos modernos parecem estranhos: inquietação constante, obsessão por posses e uma relação de dominância, não de reverência, com a natureza. Um exemplo forte é o encontro de Carl Jung com o chefe Mountain Lake, em 1932. A avaliação é dura. Os europeus parecem sempre querer alguma coisa, sempre inquietos, e por isso seriam loucos. Essa fala funciona como ponto de partida. A inquietação não é um detalhe, mas um traço central que pede explicação psicológica. Outros relatos indígenas criticam duas coisas: a doença do amor à posse e a falta de conexão com a natureza. A ideia é que, para muitos povos, a terra é mãe e relação. Para a mentalidade moderna, vira objeto, recurso, propriedade. Esse contraste prepara o argumento de que existe um desalinhamento interno que transborda em comportamento coletivo. O texto amplia. Um antropólogo indígena encontraria evidências históricas de insanidade, guerras contínuas, opressões, brutalidade e, mais recentemente, a destruição dos sistemas de suporte da vida no planeta. E também desigualdades absurdas, riqueza concentrada de um lado, fome e desnutrição do outro, enquanto há excesso e obesidade em massa. A proposta central é que existe uma desordem psicológica de base, chamada humania, também associada a um mau funcionamento do ego, entendido como o sistema do eu dentro do espaço mental. Ela seria tão comum que parece normal, mas produziria sofrimento e risco aumentado de sofrimento, no sentido amplo de transtorno. Um ponto importante é a metáfora do mar. A agitação está na superfície, mas a quietude profunda continua lá. Ou seja, a inumania não seria algo definitivo. Haveria um fundo de harmonia sempre disponível, mas normalmente inacessível por causa do ruído mental e da inquietação que empurra a atenção para fora. No capítulo 1, aparece a loucura da distração. A cena é comum. Chega em casa, o silêncio incomoda, liga o rádio. Comer em silêncio parece difícil, então vem revista, internet, TV. A atenção vira um feixe que precisa estar preso a algo fora. Solta, ela gera desconforto e uma sensação de falta. A televisão entra como gancho de atenção muito eficiente, horas por dia fora de si, imerso em realidades alternativas. O texto não condena todo o conteúdo, mas sugere uma pergunta diagnóstica. Se a pessoa estivesse realmente contente com a própria realidade, precisaria de tantas horas semanais de fuga para dentro de outra realidade? Outra face é a loucura do fazer. Mesmo quando não há necessidade, muita gente busca atividade para preencher o tempo. O exemplo do aposentado que volta ao trabalho e da mãe que limpa a casa inteira todos os dias ilustra isso. Daí a frase provocativa: talvez ser humano seja um nome errado. Seríamos humanos fazendo. O texto sugere que manter-se ocupado não é só hábito social. Para algumas pessoas vira necessidade, porque ficar sem estrutura expõe um desconforto interno. O caso extremo da professora que desmonta nas férias, irritação, agressividade, adoecimento, serve para mostrar como a inatividade pode abrir espaço para algo sentido como ameaça dentro da própria mente. A discussão sobre músicos pop, celebridades e pessoas muito ricas apontam um mecanismo: vidas desestruturadas, viagens, espera, muito tempo vazio. Isso pode aumentar o contato com a discordância interna e favorecer álcool e drogas como saída. A frase "morreu de tédio" aparece como síntese cruel. Não é falta de recursos, é excesso de vazio. A ideia conversa com Pascal, a incapacidade de ficar quieto consigo mesmo. Só que o texto atualiza. Hoje há diversões dentro do quarto: internet, redes, jogos, streaming, então escapar ficou fácil e constante. Quase todo mundo pode viver como um rei cercado de distrações, sem precisar encarar silêncio e interioridade. O texto faz uma distinção crucial. Nem toda atividade é fuga. Existe atividade positiva, desafiadora e criativa, que concentra a energia mental e reduz o falatório interno, o flow do Csikszentmihalyi.
O alvo aqui é a atividade e distração que são usadas só para anestesiar, e que muitas vezes deixam a pessoa mais drenada e inquieta depois. Para explicar por que a inatividade é tão difícil, o texto usa a metáfora da casa com pais brigando. O ambiente interno é hostil, então a pessoa tenta ficar fora o máximo possível. A casa aqui é o espaço mental. Seu interior é barulhento, ansioso e desagradável, a atenção é empurrada para fora, para qualquer coisa que funcione como refúgio. No capítulo 2, a humania é descrita com 2 elementos principais. Primeiro, ego-separação, ou ego-isolamento, uma sensação de estar separado do mundo e dos outros. Segundo, discordância cognitiva, o falatório mental incessante, caótico e muitas vezes negativo. Juntos, eles formam um ambiente interno desconfortável. Para mostrar o ego-isolamento, aparece um relato de experiência com maconha que amplifica uma sensação: estar preso dentro da própria cabeça, separado por um abismo dos outros, como um planeta isolado. O texto trata isso menos como verdade filosófica e mais como amplificação de algo que já está presente em graus variados no cotidiano. A separação é contrastada com crianças e com muitos povos tradicionais, descritos como mais interdependentes, identidade que inclui pessoas, comunidade e território. Já o eu moderno seria mais rígido e delimitado. A consequência psicológica é uma sensação de desconexão, observar o mundo de fora, em vez de participar dele. O ego-isolamento também gera incompletude, como se houvesse um buraco interno, uma falta que leva a buscar algo que complete. O texto menciona a leitura religiosa do buraco do tamanho de Deus, mas argumenta que nem religião, nem riqueza, nem status resolvem de forma duradoura, porque o problema não está no objeto buscado, e sim na estrutura do eu separado. Outro efeito é o medo da morte. Se a identidade está totalmente colada no ego, a ideia de seu fim virá ameaça máxima. O texto sugere que isso virá um ruído de ansiedade no fundo da mente, e culturalmente pode virar tabu. Evita-se falar de morte, muda-se de assunto e a distração ajuda a não encarar esse pano de fundo. A segunda parte é a discordância cognitiva, o falatório mental. O texto sugere um experimento simples: fechar os olhos e observar pensamentos por 2 minutos. O resultado costuma ser uma sequência enorme de associações, pulando de passado para futuro, de memórias para preocupações. É um fluxo involuntário, difícil de interromper. O material dá exemplos bem cotidianos. A música toca, mas a pessoa perde o trecho. Come, mas não sente o sabor. Dirige e não lembra dos últimos minutos. A explicação é que a atenção foi capturada pelo falatório interno. O mundo sensorial fica em segundo plano, e a experiência presente vira quase um pano de fundo. Aqui aparece uma distinção importante. Pensar no sentido racional e deliberado seria relativamente raro. O que domina é um mecanismo automático, uma configuração padrão que entra em ação quando não há um gancho externo. Isso cria a sensação de falta de controle, uma espécie de entropia psíquica, e pode deixar a pessoa inquieta e cansada. O texto também enfatiza que o falatório tende ao negativo, futuro com ansiedade, passado com culpa ou amargura, presente com insatisfação. E cita um estudo de 2010 que relaciona a mente errante com menor felicidade. A capacidade de pensar no que não está acontecendo tem um custo emocional. A mente vagueia muito, e isso pesa no humor. Daí entra a ideia de scripts, padrões habituais de autocrítica e preocupação, e a menção à terapia cognitivo-comportamental. A lógica é que pensamentos moldam emoções, então identificar e reprogramar hábitos cognitivos pode aliviar a ansiedade e depressão. O texto ressalta a plasticidade da mente. Padrões se formam, mas também podem ser remodelados. Um efeito sutil do falatório é a perda de contato com a beleza e a vivacidade do real. A pessoa sabe que algo é belo, mas não consegue sentir. O texto coloca isso como uma barreira. A mente cria uma névoa de abstração que dilui a experiência direta. E, com o tempo, isso pode virar uma sensação geral de irrealidade. No capítulo 3, o foco é o que quase não se nota, uma inquietação leve, sem causa clara, como se algo estivesse errado. O texto descreve isso como um clima de negatividade no espaço mental. E daí nasce uma consequência. A pessoa sente que precisa consertar algo, mas comete um erro causal, achando que a causa está fora. Esse erro causal leva a tentar resolver por fora, comprar, reformar, mudar a aparência, trocar de cenário.
Até dá alívio breve, mas a insatisfação retorna, porque a fonte não foi tocada. O argumento é que a discordância é interna, então mudanças externas sem transformação interna viram ciclo, pico curto de bem-estar e queda de novo. O texto diferencia a solidão de solitude. Solidão seria a vivência dolorosa do ego-isolamento com desejo de contato para aliviar a falta. Solitude, em outra qualidade interna, pode ser prazerosa e nutritiva. A ideia é que o problema não é estar sozinho em si, mas estar sozinho dentro de um espaço mental hostil e desconectado. A televisão reaparece como anestésico, fácil, passivo e hipnótico. O texto relata, inclusive, um posicionamento anti-TV, por seus efeitos na concentração e por oferecer uma realidade paralela que compete com a vida real. E amplia. A mesma lógica explica o apelo de álcool e drogas, muitas vezes usados para sair de si, suspendendo ou sobrepondo a discordância interna. Um ponto equilibrado. Nem todo mundo é afetado do mesmo jeito. Há quem tenha discordância muito alta, por traumas, scripts negativos ou outros transtornos, e por isso busca a anestesia mais forte. Há quem tenha a mente mais quieta e tolere silêncio, leitura, atividades simples. E o texto sugere ainda uma minoria que vive em harmonia quase permanente. No capítulo 4, entra a elsewhereness, a incapacidade de viver o presente. Os exemplos são quase cômicos, turistas filmando sem ver, casamento virando sessão de fotos. A tese é que a pessoa está fisicamente aqui, mas mentalmente no futuro, no momento em que vai rever as imagens e perde a riqueza sensorial do agora. O texto separa dois tipos: a ausência interna, quando a atenção é sugada pelo falatório mental, e a ausência externa, quando a atenção fica estreita, presa em telas, tarefas e realidades alternativas. A consequência é passar o dia alternando entre essas ausências, com pouco tempo de presença plena, seja no mundo, seja no próprio ser. E há um acelerador contemporâneo, dispositivos que colocam distração instantânea em qualquer intervalo. Situações que antes podiam ter algum espaço para observar o entorno ou simplesmente sentir o corpo, agora são preenchidas automaticamente. O texto descreve isso como uma alienação crescente do presente. O real vira pano de fundo incidental. Viver no presente, aqui, significa consciência sensorial e situacional. Sentir a água no banho, saborear a comida, perceber passos e paisagem. Parece simples, mas a tese é que o padrão humano é o oposto: comer sem provar, caminhar sem ver, respirar sem notar. E uma frase forte: não dá para pensar o presente, só experimentar. Outra fuga do presente é olhar para frente. Quando o agora está desconfortável, a atenção procura um gancho no futuro. O drink à noite, o fim de semana, as férias, a próxima série. O texto mostra isso como estratégia emocional. A antecipação dá alívio, mesmo que o evento real nem seja tão bom, e mesmo que a discordância age junto. E tem a pressa como sintoma, correr mesmo sem necessidade, como se o presente fosse obstáculo. O material sugere um indicador: quanto maior a discordância interna, maior a impaciência com atrasos e fricções. Quando a mente está mais quieta, atrasos pesam menos e o futuro perde urgência. Quando está mais inquieta, tudo vira irritação. O capítulo 5 começa com uma imagem histórica, a Corrida do Ouro na Califórnia, a partir de 1848. A descoberta desencadeia uma febre, pessoas abandonam navios, fecham negócios, cidades esvaziam e multidões migram em busca de riqueza. A história funciona como metáfora para um impulso humano recorrente: querer mais, sempre. A narrativa destaca a escala. Em pouco tempo, São Francisco cresce rapidamente e centenas de milhares chegam. Mesmo sem entrar ainda na explicação completa do querer constante, o texto já prepara o terreno. Existe um motor psicológico que transforma desejo em movimento coletivo, reorganiza vidas e economias, e promete completude, mas quase nunca entrega paz duradoura. Dando sequência, agora entra o episódio que funciona quase como um experimento social histórico: a Corrida do Ouro na Califórnia. Em 1848, James Marshall encontra ouro perto de Sacramento, e o boato vira um imã humano. Em semanas, dezenas de milhares chegam, e a economia local literalmente para e se reorganiza em torno do ouro. Repare como a cronologia é rápida.
descoberta em janeiro de 1848. A notícia ganha força e pouco depois explode internacionalmente. Em pouco mais de um ano, São Francisco salta de um amontoado de construções para uma cidade com dezenas de milhares. Ao longo de alguns anos, estima-se que pelo menos 300 mil buscadores de ouro vão para lá. O texto descreve efeitos bem concretos da febre do ouro: navios abandonados na costa, negócios fechando, cidades esvaziando. É um retrato de como expectativas de riqueza podem deslocar trabalho, capital e gente de forma abrupta. E quando jornais como o New York Herald repercutem, o fluxo vira imigração global em massa. Nem todo mundo ganhou. No começo, alguns garimpeiros encontravam em um mês o equivalente a um salário anual típico. Mas por volta de 1850, o ouro mais acessível já tinha ido embora. A partir daí, muitos recém-chegados fizeram pouco ou até perderam dinheiro, e as autoridades passaram a tentar controlar quem podia explorar o que restava. Além da queda de retorno, aparece um componente político e social. Imigrantes eram fortemente taxados e cresce a violência contra estrangeiros. Ou seja, a promessa de enriquecimento rápido vira também disputa por recursos, barreiras institucionais e xenofobia, um padrão que se repete em outros contextos de corrida por riqueza. A consequência mais devastadora, no material, é para os povos nativos da Califórnia. Eles foram expulsos de áreas tradicionais de caça e coleta, e os rios, fonte de pesca e água, foram poluídos por cascalho, silt e químicos tóxicos vindos das minas. É um choque ambiental e social ao mesmo tempo. O texto dá um número que ajuda a dimensionar. A população nativa cai de cerca de 150 mil em 1845 para 30 mil em 1870, e as causas aparecem em cadeia: massacres, fome por perda de território, doenças trazidas por imigrantes, escravização e sequestro de mulheres jovens. É uma catástrofe demográfica provocada pela invasão econômica. O material contrasta visões de mundo. Para muitos indígenas, ouro não tinha valor especial, não havia interesse em acumular riqueza e trabalhava-se o necessário para viver. A ideia de possuir terra e recursos soava estranha. A citação atribuída a um chefe Sêneca resume isso: não se vende a terra como não se vende o mar ou o ar. O texto então faz um salto para hoje. O materialismo continua, só que muitas vezes operado por grandes empresas. Exemplos citados: petróleo destruindo áreas naturais e poluindo mares, corporações agrícolas desmatando e usando fertilizantes e pesticidas, e a produção de plásticos que vão parar no oceano, afetando a vida marinha. E governos permissivos entram na conta também. E tem um ponto incômodo. Essas cadeias só existem porque há demanda. Publicidade empurra, claro, mas o argumento central é que o consumo individual sustenta o sistema. Então, a crítica não fica só em culpar empresas. Ela aponta um impulso aquisitivo interno, a vontade de comprar, como motor que mantém a engrenagem funcionando. O material questiona que riqueza traz felicidade. Ele afirma que estudos em psicologia não mostram correlação forte entre riqueza e felicidade, exceto quando se sai da pobreza real. Aí, mais renda reduz sofrimento e traz segurança. Depois disso, a renda muda pouco o bem-estar, e até pessoas muito ricas podem ter mais depressão. Quando o texto tenta explicar o materialismo, ele apresenta hipóteses concorrentes. Uma é a visão de economistas e políticos: a aquisitividade seria natural. Outra é a leitura evolucionista: acumular aumentaria a sobrevivência e reprodução, como se fôssemos movidos por genes egoístas. E a terceira, defendida no texto, é psicológica: o impulso vem de um mal-estar interno. O contra-argumento é que acumular não parece natural historicamente. A maior parte do tempo humano foi de caçadores-coletores, com mobilidade. Excesso de bens atrapalha. Além disso, muitos grupos eram igualitários e compartilhavam recursos. Posse individual podia ser vista como ameaça à harmonia. Então, a ideia é: se algo é natural, talvez seja a não aquisitividade. Na explicação psicológica, o materialismo vira uma tentativa de anestesiar o descontentamento. Comprar dá um pico de prazer e uma inflação do ego por um tempo. Só que dura pouco, dias às vezes. A comparação com outros reabre a insegurança e surgem desejos novos. A imagem é de um ciclo: satisfaz um desejo e ele se multiplica em outros. O texto amplia isso para status, poder, sucesso e fama como outra rota para preencher sensação de falta e insignificância. Em muitas culturas, felicidade vira um paradigma de ter e ser alguém.
Se alguém vive com pouco destaque, salário modesto e sem símbolos, é facilmente rotulado como fracasso. É uma pressão cultural, não só uma escolha individual. Historicamente, status era mais ligado a poder direto, dominar pessoas e recursos. O texto dá exemplos de conflitos e revoltas em sociedades hierárquicas. Hoje, em países mais estáveis, status tende a vir de desempenho, subir na carreira, conquistar visibilidade, quebrar recordes, criar algo notável e também exibir símbolos comprados. E a fama, por si só, vira objetivo. A competitividade aparece como consequência prática dessa busca por status. O texto usa Singapura como exemplo. Crianças com escola, mais tutoria à noite e fins de semana, como se a vida fosse uma corrida iniciada ao nascer. A pergunta, quando vocês brincam, recebe uma resposta chocante. Só algumas horas no domingo. A ideia é, competição acelera e aumenta estresse. A próxima peça é a identidade de grupo. O texto argumenta que pertencer dá segurança a um eu frágil, especialmente na adolescência, mas isso cria a mentalidade de dentro fora. O problema não é só o orgulho do grupo, é o que acontece com os de fora. Viram rivais, ameaças, alvos fáceis de preconceito. Daí surge a chamada exclusão moral. Exclusão moral aqui é retirar de outros grupos o mesmo padrão de justiça e direitos que se aplica ao próprio grupo. O texto liga isso à empatia estreita. Sente-se conexão com os próximos e semelhantes, mas os de fora viram genéricos, desumanizados. Esse mecanismo ajuda a entender como pessoas podem ser afetuosas com os seus e cruéis com estranhos. O texto dá exemplos de como identidades podem ser construídas e inflamadas. Na Índia, políticas coloniais de dividir para governar ajudam a endurecer fronteiras entre hindus e muçulmanos, culminando na partição de 1947 e enorme violência. Na Iugoslávia, crise econômica e vácuo ideológico reforçam identidades étnicas e religiosas. E Ruanda mostra identidades até administradas por colonizadores, via documentos. Dentro das patologias coletivas, o texto inclui a opressão das mulheres, restrições políticas e de propriedade, tratamento como propriedade e práticas extremas em certas culturas. A tese é que explicações biológicas simplistas não bastam. O núcleo estaria na busca por poder e controle. Tirar a autonomia das mulheres aumentaria a sensação de status de quem domina. Para o texto, a brutalidade coletiva só acontece plenamente quando há baixa empatia. Empatia não é só imaginar o que o outro sente, mas uma conexão em que a separação diminui. O ego forte vira um muro. A pessoa fica autocentrada e não sente a dor que causa. E aí, combinando o desejo de riqueza e poder com pouca empatia, abre-se espaço para violência e exploração em grande escala. O texto menciona pesquisas sugerindo maior empatia média em mulheres, amizades mais baseadas em apoio, mais sinais de escuta e melhor leitura emocional pelos olhos. Isso é usado para discutir por que grande parte da violência histórica foi conduzida por homens. Ao mesmo tempo, a conclusão é cuidadosa. Seria uma diferença de grau, não uma ausência do problema. A destruição ambiental aparece como outra expressão coletiva: consumo, poder sobre a natureza e falta de conexão com o mundo natural. O texto contrasta isso com visões indígenas, que percebem a natureza como viva e interligada, o que gera responsabilidade e cuidado. Já a separação do ego favorece a ideia de dominar e possuir terra e recursos, e isso escala com bilhões de pessoas. Por fim, o texto entra no eu frágil, a vulnerabilidade a pequenas ofensas. Esquecer um aniversário, não agradecer, não convidar para algo, tudo pode ser vivido como desvalorização. O termo usado é feridas narcísicas. E isso não é trivial, pode virar ruminação, vingança social, brigas e até violência, especialmente quando a identidade está inflada ou instável. A ponte para a próxima parte é o pertencimento. O texto explica que na adolescência o eu é mais frágil e busca grupos para ganhar suporte e identidade. Isso se estende à vida adulta, em torcidas, ideologias, nacionalismos e dogmatismos. A partir daí, entram temas como identidade social, fronteiras morais e como crenças podem virar instrumentos de poder, que é exatamente o próximo passo da discussão. Dando continuidade, agora o foco muda do porquê da humania para como ela às vezes se suspende. O texto chama esses momentos de harmonia do ser, períodos em que a mente fica clara e silenciosa, a sensação de separação diminui e a realidade parece mais viva,
como se a pessoa acordasse de um transe de preocupação. A ideia central é que a mudança não é só emocional, é estrutural. Menos ruído mental, menos crítica interna e menos eu contra o mundo. E quando isso acontece, a percepção intensifica. Cores, detalhes e presença aumentam, porque a atenção deixa de ser drenada pelo monólogo interno. O autor descreve um exemplo espontâneo, caminhando com o bebê, ruminando um problema no trabalho e de repente os pensamentos param. A preocupação com a segunda-feira perde o sentido, porque ainda não existe agora. Surge leveza interna e o mundo externo parece extraordinariamente vívido e bonito. Repare como a narrativa liga duas coisas, a pausa do pensamento e a mudança na experiência sensorial. O ponto não é pensar positivo, mas perceber que o futuro imaginado estava alimentando a ansiedade. Quando a mente esvazia, o presente reaparece com força. Além do exemplo, o texto cita micromomentos. Ao acordar, antes do dia ligar a mente, num café da manhã silencioso, vendo crianças brincarem ou ao ser tocado por um pôr do sol. São instantes em que a tagarelice cai e aparece um bem-estar inteiro, sem esforço. Na maior parte das vezes, porém, a harmonia não vem do nada, ela é provocada por situações e atividades. Corrida e natação entram aqui como exemplos clássicos. Ritmo, respiração, sensação corporal e ambiente puxam a atenção para o presente, e isso limpa a mente de preocupações repetitivas. O detalhe importante é que não se trata de fugir da realidade, e sim de voltar para ela. A atenção fica ancorada no corpo e no ambiente, e o pensamento perde combustível. Por isso as pessoas descrevem ficar mais aterradas, calmas e alertas ao mesmo tempo. O texto inclui também sexo como fonte comum de harmonia. Pela intensidade sensorial, a mente para de viajar para passado e futuro e fica presente. Depois, aparece um brilho de bem-estar e uma sensação de que o mundo lá fora está mais real, mais benevolente, como se tivesse ganhado profundidade. Contato com a natureza é outro gatilho forte. A beleza, a vastidão e a quietude puxam a atenção para fora do ruído interno, relaxam o corpo e, segundo o texto, amolecem as fronteiras do ego. O resultado é sentir conexão com o entorno, menos separação e mais presença. E há um apoio empírico citado. Estudos com pessoas com depressão e outros transtornos relatando melhora de autoestima e humor após caminhar em parques. Isso inspira a ideia de ecoterapia, usar natureza como recurso terapêutico, não só como lazer. O texto amplia. Não é só a natureza. Qualquer beleza marcante pode silenciar a mente. Uma maravilha natural, um grande edifício, pintura ou música. A atração por esses objetos não seria apenas estética, seria também funcional. Eles interrompem o do pensamento e nos devolvem ao presente por alguns minutos. Férias entram como caso especial. Em lugares novos, a familiaridade cai e a atenção sobe. Como tudo é diferente, ruas, comida, língua, a pessoa não desliga a percepção. Com mais atenção no ambiente e menos mente no automático, a tagarelice tende a diminuir e a harmonia fica mais acessível. O texto também nota um fator comportamental. Longe da rotina, a pressão interna para estar sempre fazendo, como um gerente bullying, perde força. A desaceleração quebra o hábito da correria, e isso facilita ficar em silêncio sem incômodo. Aqui aparece uma distinção fina: absorção versus atenção focada. Absorção, como TV e certas distrações, sela a pessoa numa bolha, a mente fica fora do mundo, e ainda pode haver pensamento rodando por dentro. Já na atenção focada, a atenção estreita, mas não fecha, há receptividade aberta ao presente. Isso ajuda a entender por que algumas atividades curam momentaneamente e outras só anestesiam. A diferença não é apenas o quanto prende a atenção, mas se a experiência aproxima a pessoa da realidade imediata, corpo, ambiente, risco, beleza, ou se a afasta para um pocket mental. O texto conecta isso ao flow do Csikszentmihalyi, um estado em que ações parecem sair sem esforço. A autoconsciência diminui e a pessoa se sente energizada e no controle. O flow tende a surgir em tarefas desafiadoras e criativas, mais do que em atividades passivas como TV. Meditação aparece como o caminho mais direto para essa suspensão temporária da humania. A prática típica é fixar a atenção num objeto, respiração, mantra, imagem. No começo é difícil,
a pessoa percebe o quanto a mente é indomável, mas com persistência, os pensamentos desaceleram e surge quietude e presença. E o efeito descrito após a prática é bem característico. Cores mais vivas, detalhes notados pela primeira vez e uma sensação de fronteira mais macia entre eu e o ambiente. O texto compara isso a um céu azul aparecendo quando as nuvens se afastam. O autor propõe um mecanismo comum por trás de corrida, sexo, natureza e meditação: foco sustentado. A tagarelice mental se alimenta de atenção. Quando a atenção fica estável fora dela por alguns minutos, o motor perde combustível e desacelera. Com menos pensamento, o ego também relaxa e a percepção ganha energia. A consequência é dupla. Por um lado, some o crítico interno que puxa culpa, ansiedade e ressentimento. Por outro, cai a dualidade eu-isso. Em flow, a divisão entre pessoa e atividade diminui. Em contemplação e natureza, diminui a divisão entre pessoa e mundo. O texto descreve descansar dentro de si. Quando a discordância baixa, a pessoa não precisa se empurrar para distrações. Ela consegue habitar o próprio espaço mental e sente amplitude. A metáfora é mar e mergulho. Na superfície há turbulência. Embaixo, um reservatório de silêncio e estabilidade. E essa camada profunda não é só ausência de mal-estar, é bem-estar positivo, como se a consciência tivesse uma radiância própria. O texto sugere duas camadas de identidade também: o eu-ego, superficial, e um eu mais fundamental, testemunha, que aparece quando o ruído diminui. Por fim, há uma limitação. Essas experiências costumam ser temporárias. Depois de horas ou dias, o padrão antigo retorna. Pensamentos recomeçam, o ego endurece e a pressão volta. O texto compara isso a um molde psicológico que se restabelece, mas a tese é que a harmonia poderia se tornar mais estável. A ponte para a próxima parte é: se já dá para mapear as condições da harmonia temporária, silêncio mental e ego suavizado, então a pergunta vira como produzir isso de modo duradouro. É aí que o texto começa a falar de mudanças treináveis, como uma espécie de plasticidade da mente. Dando sequência, entra um ponto bem prático, a ideia dos 3 As do uso da atenção. Em qualquer momento, a atenção pode ir para a abstração, o falatório mental, para a absorção, tarefas e distrações, ou para a atenção consciente ao presente. O treino aqui é aumentar aos poucos o terceiro estado. O detalhe importante é que não é tudo ou nada. Mesmo distraído, ainda existe alguma atenção funcional. Mas a maior parte da energia mental costuma ser capturada pelos 2 primeiros As. A prática proposta é perceber quando se está em outro lugar e, sem briga, redirecionar para a experiência imediata: visão, sons, tato, cheiros e a sensação do corpo. O texto insiste numa qualidade do movimento, trazer a atenção de volta com gentileza. Nada de arrancar a mente do pensamento, porque isso cria resistência. A metáfora é a de guiar uma criança pequena no parque, recolocando-a no caminho com calma. Presença funciona melhor como relaxamento atento, não como força. E repare como isso muda atividades comuns. Comer, caminhar, lavar louça, dirigir, normalmente parecem sem graça e pedem uma distração junto. Mas quando a atenção vai inteira para a atividade, ela se torna suficiente por si só e tende a gerar uma sensação de facilidade e harmonia que a distração não entrega. Um desdobramento crucial é nas relações. Quando alguém está parcialmente em outro lugar enquanto o outro fala, a mensagem implícita é: você não tem valor agora. Isso gera insegurança e ressentimento. Com atenção plena, a dinâmica de poder e status perde força e aparece mais comunhão, ouvir de verdade, sem ruído e sem disputa de ego. A recomendação prática é criar momentos sem distrações, TV e rádio desligados, nada de jornal na refeição e um esforço consciente para não tomar o outro como garantido. E não só com quem é íntimo, atendente, motorista, colega. Mesmo contatos breves, quando são respeitosos e presentes, podem criar um vínculo empático. Aqui aparece uma distinção. O autor chama de atenção consciente o que muita gente chama de mindfulness. A diferença para a meditação é que na meditação tenta-se aquietar e esvaziar mais a mente, geralmente em modo de retirada. Sentar, fechar os olhos, reduzir estímulos. No mindfulness, observa-se a experiência no meio da vida. E tem um argumento de sequência.
É comum o mindfulness ser mais natural no início, justamente por caber em qualquer situação. Com o tempo, a presença fica habitual, a pessoa não precisa praticar o tempo todo, ela simplesmente está mais no presente. A meditação entra com mais segurança quando já há menos discordância interna. Na etapa de meditação, a advertência é forte. Começar cedo demais pode ser contraproducente. Se ainda há muito trauma ativo e muito caos mental, o silêncio pode amplificar a dor reprimida e a ansiedade. A proposta é chegar aqui depois de reduzir a dependência de distrações, trabalhar a trauma quando necessário e treinar a relação com pensamentos. Quando a prática é regular, o efeito é cumulativo. Cada sessão enfraquece um pouco a estrutura habitual do psiquismo e o falatório tende a perder volume. O texto sugere algo como 20 a 30 minutos ao dia e até 2 vezes ao dia, para permitir que a mudança ganhe impulso ao longo de semanas e meses. Para dar sustentação, o material cita estudos de neuroplasticidade, monges com décadas de prática mostrando maior atividade em áreas associadas a emoções positivas, e pesquisas com meditadores indicando maior espessura cortical em regiões ligadas à atenção e integração emocional. Em programas de 8 semanas, aparecem mudanças em massa cinzenta e redução de reatividade ao estresse. A ideia didática é simples. Se o cérebro muda com treino, então padrões psicológicos também podem mudar. E o texto volta a um objetivo central: reduzir o ruído cognitivo e suavizar fronteiras do ego, o que tende a aumentar bem-estar, sensação de pertencimento ao mundo e estabilidade de identidade. Menos carrossel de humores e papéis. Outro ponto é que meditação formal não é a única via. O texto aproxima atividades como corrida, natação, yoga, tai chi e especialmente contato com a natureza, por terem um efeito de aquietar a mente e derreter um pouco a sensação de separação. Uma caminhada diária em um parque pode funcionar como apoio direto à prática. Note que a ênfase na natureza é dupla. Ela reduz o falatório e, ao mesmo tempo, reafirma a sensação de fazer parte de uma rede maior de vida. Isso conversa com o objetivo de longo prazo. Não só ter momentos bons, mas mudar o padrão de base da experiência. Mais silêncio interno, menos tensão e mais facilidade em habitar o próprio espaço mental. Na etapa de quietude e imobilidade, entra uma metáfora. A mente tende naturalmente à harmonia, como água que volta à calmaria sem vento. Só que a vida barulhenta e a sobrecarga de estímulos mantém as ondas. Então, criar espaço de silêncio e inatividade dá oportunidade para essa gravidade da harmonia atuar. O texto também explica por que silêncio e solidão assustam. Eles expõem discordância interna e a sensação de isolamento do ego. Mas conforme essa discordância diminui, a atitude muda. Silêncio vira aliado. E a recomendação vira prática. Noites de retiro em casa, desligar telas e som, fazer pouco ou fazer tarefas com atenção, no pano de fundo do silêncio. Para mostrar o potencial, aparecem 2 relatos. Um homem preso injustamente que, por já ter prática contemplativa, transforma silêncio e isolamento em fonte de estabilidade. E uma escritora em semanas de solidão que relata a intensificação da percepção, sensação de conexão e momentos fortes de felicidade. O ponto é, isso funciona melhor quando já há algum preparo interno. Ou seja, não é romantizar isolamento para qualquer pessoa. O material é claro. Para alguém com alto nível de discordância, longos períodos de silêncio podem piorar. Por isso, a proposta é gradual e integrada ao resto do caminho. Reduzir ruído, fortalecer presença e então usar silêncio e simplicidade como portais para a paz. Por fim, a quietude não fica só no parar. Ela também aparece como viver devagar e simples. O texto critica o ato de correr, que ignora o presente e sobrecarrega a mente. Simplificar pode ser reduzir posses e obrigações e desacelerar tarefas comuns. E há um link direto. Desacelerar facilita a atenção consciente, e a atenção consciente naturalmente desacelera. A orientação é bem concreta. Quando perceber pressa, parar um segundo, reorientar no corpo e no ambiente e retomar mais lento. Até no trânsito. Trocar a fixação no destino pela experiência do trajeto. A tese é que vale mais chegar um pouco depois com a mente calma do que ganhar minutos chegando com o cérebro em turbulência. Nessa parte final, o autor amplia a ideia. Quando a pessoa entra em harmonia, não muda só o humor, muda a forma de habitar o tempo, o corpo e o mundo. E a partir daí, ele dá um passo coletivo. Se essa mudança se espalha, a sociedade inteira pode reduzir conflito, consumismo e destruição ambiental.
Vamos fechar amarrando essas consequências práticas e sociais. A lógica é em cadeia. Cura interna diminui a ansiedade e necessidade compulsiva. Isso enfraquece a busca por distração e por validação externa. E daí aparecem mais conexão, empatia e cuidado com a natureza. O ponto do autor é que a transformação externa começa como uma reorganização do centro, da experiência de ser. O autor descreve a humania como um transe. A pessoa vive na superfície, pulando de estímulo em estímulo. Em harmonia, esse transe se rompe de forma estável. A sensação imediata é libertação. A atmosfera de ansiedade de fundo some, e junto some a pressão de estar sempre fazendo algo para não encarar o próprio espaço interno. Repare no contraste. Na humania, necessidade é sinal de falta, e a vida vira esforço para preencher. Em harmonia, o presente é suficiente. Não é passividade, é uma base interna que reduz o impulso de compensar com atividade, consumo, álcool ou busca de status. A ideia é menos falta interna, menos corrida externa. Um ponto importante é o fazer nada. O autor critica o uso comum da expressão. Muitas vezes, não fiz nada significa só não fiz algo produtivo, mas a mente ficou ocupada com distrações. Para ele, fazer nada de verdade é estar acordado para o presente. Sensações, percepção, respiração, sem a cobrança de tarefas pendentes. Então não é preguiça, é uma atenção viva. E isso só fica viável quando a pressão interna diminui. Por isso ele trata fazer nada como uma habilidade rara. Ficar com o agora sem precisar anestesiar a experiência com entretenimento ou ruminação. Para explicar o medo de estar consigo mesmo, o autor usa a metáfora da floresta. Na humania, o ser parece ter uma periferia escura e perigosa. A pessoa entra um pouco, sente ansiedade e volta correndo para fora, para atividades e distrações. Mas quando atravessa essa borda, encontra um núcleo claro e benevolente. Em harmonia, diz ele, a periferia praticamente desaparece. Entrar em si já é estar na clareira. É uma forma de dizer que o desconforto não é a essência do ser, mas uma camada condicionada, que pode se dissolver quando a mente deixa de se organizar pela ameaça e pela fuga. Outro efeito é a mudança de relação com o tempo. O autor diz que a pessoa desce do trem do tempo linear. Passado e futuro perdem o domínio. O presente vira casa. Planejar e aprender com erros continua existindo, mas sem a pressa e sem ser arrastado para o depois, como se a vida estivesse sempre em trânsito. E isso se traduz em ação, fazer o que precisa ser feito de modo mais lento e atento, sem a impaciência que puxa para o fim da tarefa e para a próxima. A proposta não é abandonar responsabilidades, e sim reduzir o automatismo da corrida constante. Na seção Além da Separação, o autor afirma que a raiz de muitos sofrimentos é a separação do ego, sentir-se um fragmento isolado, preso na cabeça, com o mundo lá fora. Em harmonia, essa fronteira enfraquece. A pessoa se sente participante do fluxo da experiência, não só observadora, e isso muda o que ela precisa para se sentir completa. Daí vem consequências bem práticas, menos necessidade de se apoiar em posses, crenças rígidas, esperança compulsiva ou imagem de bem-sucedido e poderoso. Essas coisas podem existir, mas deixam de ser muletas psicológicas. O bem-estar não depende tanto de manter e defender identidades. O autor também descreve uma transformação nas relações. Sem separação rígida, surge uma identificação empática. A pessoa sente mais diretamente a alegria e a dor do outro, e cresce o impulso de ajudar. Competição por status pede força. Hostilidade e desconfiança ficam menos sustentáveis, porque o outro deixa de ser ameaça ou instrumento de validação. E a comunicação aprofunda. Em vez de dois egos se defendendo e se adivinhando à distância, aparece mais autenticidade e confiança. A ideia é que quando o medo de se expor diminui, o encontro deixa de ser performance e vira vínculo real, com menos jogo de imagem. Depois ele passa para a nova visão de realidade. Em harmonia, o mundo externo parece mudar, porque a percepção deixa de ser filtrada por neblina de pensamentos. O que antes parecia banal e sem vida, árvores, rios, pedras, céu, até edifícios, ganha nitidez, beleza e uma sensação de vitalidade, como se houvesse uma energia presente. Ele compara isso a sair de uma câmera antiga para alta definição e acrescenta:
Sentido da vida não é uma frase, é uma atmosfera percebida, um sentimento de estar em casa no mundo. Não é algo que se prova, é algo que se sente quando a atenção está realmente aqui. Um detalhe interessante: harmonia não significa parar de agir. O autor diz que a pessoa fica menos ocupada por compulsão, mas mais eficiente. Sem tanto pensamento automático competindo pela atenção, o foco fica mais estável. A concentração exige menos esforço, como se não fosse preciso puxar a mente de volta o tempo todo. E ele diferencia duas coisas: o falatório involuntário diminui, mas o pensamento consciente continua disponível para planejar, decidir e resolver problemas. A metáfora é boa. Com a rua menos cheia, dá para andar em linha reta. Menos associações aleatórias, menos vieses e mais clareza. Na sequência, o autor fala de nova energia. Ele propõe que a humania drena a energia mental. Manter-se ocupado, processar estímulos de cidades barulhentas e ainda sustentar o falatório interno consome combustível o dia todo. O resultado pode ser uma sensação crônica de rodar no vazio, com risco de adoecimento e colapsos de exaustão. Ele também critica o relaxamento típico. Trocar trabalho por TV ainda exige processamento e não recupera totalmente. Em harmonia, como a pessoa tolera ficar sem estímulo, ela relaxa de verdade e a energia volta. A imagem é de um superávit de vitalidade. Menos cansaço, mais entusiasmo e melhor saúde. Por fim, ele faz a virada coletiva. A humania, como espécie, tenderia a caos e autodestruição, conflito, desigualdade e crise ambiental. E a saída vialista para ele não é só controle externo, mas transformação interna. Se a separação do ego e a discordância cognitiva diminuem também as patologias sociais que elas alimentam. A argumentação é: quando há contentamento interno, cai a necessidade de completar-se com poder, status e consumo. Quando cai o nós contra eles, cai a desumanização. Quando cresce a percepção de conexão, cresce o cuidado com pessoas e ecossistemas. Ele reconhece que isso soa utópico, mas diz que utopias falham quando ignoram a psicologia. E aqui a base é justamente mudar a psicologia. Para fechar, os principais recados do autor. Primeiro, a harmonia é acordar do transe, menos ansiedade de fundo e menos compulsão por distração. Segundo, o presente vira um lugar habitável e fazer nada vira uma atenção viva. Terceiro, a separação do ego enfraquece, aumentando empatia e confiança. E por fim, ele sugere que paz social e cuidado ambiental começam como paz interna, curar o ser para mudar o mundo.